Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, prazer, me chamo Vanessa Gomes e sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele. Hoje serei a apresentadora deste podcast. Então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da beleza, da autoestima, da saúde e muito mais. O convidado de hoje é um dermatologista com interesse especial em rosácea e acne. E por conta desse interesse, ele vive estudando, buscando soluções para nós convivermos melhor com essa condição de pele. Ou seja, gente, ele é do nosso time, segue o nosso lema e está no seleto grupo de médicos experts com o objetivo de desenvolver um consenso sobre o manejo terapêutico da rosácea na realidade brasileira, junto à Sociedade Brasileira de Dermatologia. Preparados para mais uma aula? Bora, rosadinhos, etc. e talk. Ele é médico assistente efetivo da Clínica Dermatológica de Santa Casa de Belo Horizonte, membro da Academia Americana de Dermatologia, mestre em dermatologia. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Maurício. Muito obrigada pela sua presença aqui e estar com a gente no Rosácea Grupo e agora, né, no podcast Rosadinhos, etc. e talk. Obrigado a você, Vanessa. É uma grande oportunidade para mim estar aqui com vocês e divulgar essa condição que é tão mal conhecida, eu acho, ainda. É, né, doutor? É difícil, né? É uma doença que muitos têm e poucos conhecem. Acho que é exatamente isso que você falou. Muitas pessoas têm diagnósticos equivocados, muitas vezes elas tratam por muito tempo de outras condições que são mais comuns, com um desconforto extremamente elevado, e aí quando elas conseguem descobrir o que tem, elas se surpreendem e aí elas conseguem finalmente conseguir respostas boas. Doutor, primeiro, antes de a gente começar, eu quero saber um pouquinho de você. Eu quero saber qual foi o momento que a dermatologia entrou na sua vida, como é que foi, conta pra gente. Olha, a gente começou, eu formei em medicina em 94, e aí eu comecei a fazer uma residência de clínica médica que eu não sabia ainda qual era a especialidade que eu ia abraçar. E durante a residência de clínica eu tive contato com a dermatologia, e a dermatologia naquela época era uma especialidade eminentemente ligada a doenças, né? A estética ainda era uma coisa muito vaga, longínqua, e eu já me apaixonei pela dermatologia. E aí depois eu fiz uma segunda prova, depois da clínica médica, e ingressei, né, no curso de especialização em dermatologia da Santa Casa. Isso foi 95 e 96. E aí depois que eu terminei a dermatologia com uma especialização, fui para os Estados Unidos fazer um fellow em dermatopatologia. Eu permaneci por mais um ano na Universidade do Colorado, em Denver. E aí depois que eu voltei, eu ingressei na vida acadêmica com a questão da faculdade, dei aula há mais de 20 anos, e até hoje eu estou vinculado à Santa Casa, né, que é um foco de residência. A gente tem 4 vagas por ano, são 12 residentes ao todo, e a gente acaba mantendo constantemente atualizado pela cobrança, né, das pessoas jovens que estão sempre pesquisando, perguntando. Eu acho que é uma troca adorável. Uma das coisas que eu mais gosto durante a minha semana é ir na Santa Casa. Do coração, né? Por aí. E quando que a rosácea entrou na sua vida? Vanessa, essa foi uma situação extremamente, assim, fortuita. Há uns 20 e poucos anos, acho que foi em 2001, o chefe do serviço da Santa Casa se chama Jackson Machado Pinto. O Jackson foi até secretário de saúde aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. O Jackson era coordenador de um congresso, o Congresso Brasileiro de Dermatologia, da parte científica, ele era da comissão científica, e ele queria que todos os professores da residência assumissem ou dessem aula em algum tema. E o Jackson me perguntou qual era o tema que eu me interessava mais, que eu gostaria de abordar. Eu falei, Jackson, olha, eu gostaria de falar de acne e rosácea. Ele falou, você não podia escolher algo mais fácil? Porque tem tantas pessoas interessadas nesse tema. Falou,
se não tiver, pode ser qualquer outro, mas você perguntou qual que eu gostaria. E aí a coisa começou, e eu comecei a participar de congressos, e aí indo para o exterior, contatos também na própria universidade no exterior, começando a participar de boards no exterior, e aí começou a se fazer em 2015. Houve um consenso mundial que me convidaram para participar, né, que foi chamado de ROSCO, né, que é o Rosacea Consensus. E aí, de lá para cá, a gente só foi cada vez mais publicando no assunto, estudando, né? Você acabou tomando uma afinidade muito grande, especialmente pela rosácea, mas também pela acne, né? Eu acho que são dois temas que, como a gente sempre fala, são muito afins, né? Difícil, muitas vezes, você separar um do outro. Antigamente eles juntavam, né? Era acne e rosácea, né? Sem dúvida, é isso aí, de tão parecido, né? A apresentação clínica é uma apresentação muito semelhante. Tanto é que muitas vezes a pessoa, na hora que me procura, ela já teve inúmeros tratamentos para acne antes de ter o diagnóstico de rosácea, e aí então fazer um tratamento nessas condições, que aí você vai conseguir obter resultados absolutamente diferentes, né? Mas teve um professor da Universidade da Pensilvânia, esse professor chama Albert Kligman. Ele foi o pioneiro. A Universidade da Pensilvânia é uma universidade muito ligada à acne rosácea. Foi o pioneiro em começar a distinguir a apresentação da rosácea da apresentação da acne. E aí foi exatamente naquele momento que foi feita a primeira classificação, que é a classificação da NRS, National Rosacea Society, que ela tem uma série de benefícios porque ela distinguiu a acne da rosácea, mas ela ainda tinha uma série de carências, né, que a gente foi resolvendo, foi solucionando, porque os estudos foram também se tornando mais profundos, a gente começou a entender a doença de uma maneira muito maior do que a gente conseguia. Né? E vamos assim, pergunta clássica. O que é rosácea? Tá, os sintomas... Vanessa, eu vou te dar duas respostas. Assim, na verdade, eu vou te dar uma resposta, mas com dois pensamentos inseridos dentro dessa resposta. A gente poderia te dar uma resposta clássica, dizendo que a rosácea é uma doença cutânea, ou uma doença cutâneo-ocular, uma vez que existem também manifestações oculares, que é fruto de um processo inflamatório subjacente que se manifesta através de 6 diferentes características, né? Que são essas características: o eritema centrofacial persistente, eventualmente exacerbado por situações conhecidas, diversas, que a gente sabe, calor, frio, bebidas, etc. Os fimas também. Fima são um aumento de partes moles, não só do nariz, que é a região mais conhecida, o rinofima, mas existe o que a gente chama de gnatofima, que é o aumento do mento, e a frotofima, que é o aumento da região frontal. Essas duas características, o eritema centrofacial persistente e os fimas, elas são por si só diagnósticas. As outras 4 características, que seriam o flushing, as telangiectasias, as pápulas e pústulas e a rosácea ocular, elas só seriam diagnósticas se fossem combinadas pelo menos 2 dessas manifestações simultaneamente. E existem outras manifestações que são subjetivas, que é prurido, ardor, pinicação, coçar, etc. Mas eu vou voltar para o nosso trajeto, eu não me perdi, não. Então, a pergunta foi, o que é a rosácea? Então, ela seria uma combinação de diferentes manifestações destas que eu acabei de mencionar, que seriam fruto de um processo inflamatório. Mas existe a segunda percepção, que é a que eu vou falar com você agora, que é uma percepção de que pode fazer parte de um contexto inflamatório mais amplo. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem também outras manifestações de doenças inflamatórias. Então ela pode ter manifestações vasculares ou cardiovasculares, ela pode ter manifestações neurológicas, ela pode ter manifestações gastrointestinais. E existem inúmeros estudos hoje mostrando que em casos mais graves é muito comum essa associação. Então é como se a gente estivesse visualizando um processo inflamatório, que pode ou não estar restrito à nossa face e olhos, né, a nossa pele. Tá, né? Então assim, deixa eu ver se eu entendi. Além do rosto. Além do rosto, quer dizer, essa é uma percepção que eu acho que ela faz muito sentido, né? A gente tem muitas vezes na medicina atual uma tendência a separar as coisas de uma maneira como se houvesse uma fronteira muito bem delimitada,
E o que a gente percebe é que nem sempre essa fronteira é tão bem delimitada. E é importante a gente enfatizar isso, porque às vezes um paciente que me procura, ele pode ter outras condições associadas a processos inflamatórios, que eu posso ser o agente capaz de chamar a atenção para essas condições e ajudar ele num processo que vai além da própria pele e dos olhos, né? Até pouco tempo atrás, também um outro estudo que foi divulgado diz respeito à associação da rosácea, não todas as manifestações, mas especialmente a rosácea com o flushing e a enxaqueca, mostrando que essas associações elas podem se estender além da questão da pele e dos olhos, né? Isso, para mim, foi, assim, incrível. Vocês falarem e descobrirem isso. Porque, realmente, eu sentia muita dor de cabeça. Né? Eu não sei se a ardência também está ligada à enxaqueca. Porque quando ardia muito, eu sentia também muita dor de cabeça. Não era só o flushing, não só o vermelhidão. Eu acredito que possa, viu, Vanessa? Existe um receptor, desculpe falar termos técnicos, que eu sei que a gente vai falar com pessoas também que são não técnicas, mas existe um receptor chamado receptor vaniloide, que é um tipo de alteração que está relacionada especialmente às questões vasculares da rosácea. E aí você percebe, né, a enxaqueca ela tem uma relação com a vasodilatação. E o flushing ele também tem uma relação com a vasodilatação. E indiretamente, essa pergunta sua, essas manifestações subjetivas, elas podem ter uma relação com a vasodilatação, né? Então, eu acho que é muito plausível essa sua colocação, né? É porque as minhas maiores crises sempre vinha com dor de cabeça, mas eu não associava. Eu, às vezes, até, pensava, pode ser, mas ninguém nunca falou nada, então... Mas aí... Graças a Deus, vocês descobriram e tem realmente essa relação. Pelo menos comigo sempre tem, né? Vanessa, eu não sei se você parou para pensar, mas isso é uma questão que tem aplicações práticas, porque existem hoje vários mecanismos de prevenção de enxaqueca recorrente. E pode ser que, ao utilizar um desses mecanismos, por exemplo, um beta-bloqueador, são utilizados na prevenção da enxaqueca recorrente, e são indicados também na questão do tratamento do eritema, né? Especialmente do eritema do flushing. A gente sabe que o carvedilol, né, e outros beta-bloqueadores podem ser uma ferramenta. Então você começa a pensar simultaneamente, será que se essa pessoa tem enxaqueca e tem também uma rosácea com flushing, não valeria a pena eu lançar mão disso, que eu conseguiria obter uma resposta que abrangesse duas diferentes manifestações, né? E qual é a resposta? Será eu acho que sim. Eu tenho pacientes que, depois disso, eu comecei a perguntar de uma maneira mais direta, né? Que às vezes antes eu não perguntava. E nas ocasiões que eu tenho detectado, eu estou utilizando e tem pouco tempo, então não vou saber se isso a longo prazo vai ter uma resposta. Mas a curto prazo, o que a gente tem visto é que as pessoas têm achado bom. Nossa, eu não sei se eu poderia falar o nome do remédio, mas assim, quando eu estava em crise e que eu sentia dor de cabeça, eu tomava e realmente diminuía um pouco a ardência e a vermelhidão, sim. Tá vendo? Eu acho que faz sentido, né? Faz Faz eu acho que faz sentido. sentido. E ela é autoimune, doutor? Não. A rosácea ela é tida como uma doença inflamatória. A questão da autoimunidade é quando a gente desenvolve anticorpos contra estruturas da nossa própria, dos nossos próprios tecidos. E não é isso que acontece na rosácea, né? Ela é uma doença inflamatória, que é diferente de ser autoimune. Sim. E tem alguma doença de pele, tirando a rosácea, que é autoimune? Existe alguma? Tem. Não. Inclusive é o seguinte, um dos principais diagnósticos diferenciais, que olha como é que se superpõe, Vanessa. Uma das manifestações da rosácea é a questão da fotossensibilidade, né? Muitas pessoas desencadeiam manifestações de vermelhidão, flushing, eritema, ou pior, em geral, com exposição ao ultravioleta. E o lúpus eritematoso, que é uma condição que se superpõe nesse sentido, também tem uma grande associação com a fotossensibilidade. Então, uma das doenças autoimunes mais comuns que existe é o lúpus eritematoso, que tem alterações cutâneas que são absolutamente superponíveis com a rosácea. Então, E pode ser confundida, né? pode ser confundido, exatamente. E qual a diferença? O lúpus, primeiro que em grande parte das vezes você vai poder ter uma detecção de autoanticorpos. Então você vai solicitar um exame sorológico chamado FAM, e aquele
exame pode vir positivo. Eventualmente, mesmo que ele não seja positivo, o FAM, você tem outras manifestações do lúpus que também podem te ajudar a direcionar nesse sentido. E outras manifestações da rosácea. Então, por exemplo, quando eu tenho alguma dúvida, um dos aspectos que eu sempre pesquiso é a questão ocular, porque o lúpus não compromete a córnea blefarite clássica da rosácea, né? Então, eu vou ver se tem uma blefarite ou não, se tem pápulas ou pústulas. Enfim, você vai ver alterações que são mais ligadas a uma doença ou a outra doença para tentar fazer um diagnóstico. E se você não conseguir de todo, você pode fazer uma biópsia, que aí na biópsia você vai ter uma informação um pouco mais fiel. Mas é raro, né, na prática. Você não... Na biópsia dá ali lúpus? Na biópsia você tem um marcador que chama imunofluorescência. Aí você pede a marcação de anticorpos anti-estruturas cutâneas que são específicos. Aí você consegue falar, não, isso é lúpus, isso é rosácea, mas através de imunofluorescência. Não unicamente através de alterações histológicas sem a imunofluorescência. Mas olha, Vanessa, eu vou te falar que assim, a gente trabalha com isso há muitos anos e eu vou te contar que até hoje eu não me deparei com uma situação dessa. Assim, eu já tive casos, sim, mas através de outras manifestações eu consegui chegar a um diagnóstico final. Então, apesar da gente saber pela literatura que se for preciso eu lanço mão, na prática é muito pouco provável, desde que você tenha uma pessoa treinada, né? Eu acho que às vezes pode ser porque a pessoa não tem a experiência e ela vai lançar a mão dessas outras ferramentas, né? E a gente sabe que pode ter lúpus e acne, rosácea e acne. A gente sabe que pode ter rosácea e dermatite e também pode ter rosácea e lúpus. Pode também, Vanessa. Essa é outra questão. Assim, o lúpus é mais raro, né? Mas pode também. Agora, rosácea e acne é muito comum. Rosácea e dermatite seborreica, que é uma manifestação extremamente comum na nossa população, é algo corriqueiro. E eu tento que... Veja bem, a pessoa tem uma condição e quando ela procura um profissional médico, ela tem uma ansiedade por melhorar um desconforto, uma alteração que ela tenha. E por melhor que a pessoa seja, existem situações que ela pode ter as duas condições e você nunca tratou. Então, qual que é a minha abordagem nessa situação? Eu explico para a pessoa, falo, olha, me parece que você tem mais isso, mas as suas características também poderiam ser compatíveis com essa outra condição. Então, eu vou fazer a abordagem primeiro do que eu acho que nós vamos revê-lo daqui a 30, 40, 50 dias, não sei. E dependendo da sua evolução, a gente pode ter que mudar a nossa abordagem terapêutica, porque pode ser que seja um quadro mais ligado à dermatite seborreica ou à acne, e eu estou aqui, né, abordando como se fosse uma rosácea inicialmente. Então, isso acontece. Ou pode ter os dois, eu vou ter que abordar os dois simultaneamente também, né? Então, é importante a gente ter paciência, né? É preciso ter paciência para um diagnóstico e para um tratamento. Não, Vanessa, excelente colocação também. Eu acho que tem que ter paciência, mas é fundamental a explicação por parte do profissional. Porque quando eu entro num trajeto, sabendo que aquele trajeto ele vai me levar a um determinado lugar, eu não vou ficar ansioso. O médico me falou que poderia ter isto, isto e isto, que o tempo de tratamento seria esse, que no início talvez eu tivesse algum desconforto com o uso das medicações. Então, se você guiar nos diversos passos, falando quais são as diferentes expectativas, a pessoa compreende e volta. Agora, quando eu não faço isso, quando um profissional não explica para o paciente quais são as expectativas de tempo, as expectativas de outros diagnósticos simultâneos e tratamentos, é muito comum a frustração por parte do paciente e o abandono, né? Não vou continuar, eu não estou vendo uma resposta, essa pessoa está equivocada, então... né? Você sabia que eu acho que hoje eu estou aqui com rosácea grupa por causa da dermatologista que me diagnosticou. Eu surtei. Eu era uma pessoa, assim, sempre fui muito alegre, enfim. Eu apaguei. Eu achei que eu estava condenada uma vida inteira. Isso foi quando, Renan? Isso foi em 2017. Eu estava com 40 anos, indo para o 41. Eu ia fazer aniversário 2 dias depois. O meu presente. Eu surtei, eu fiquei mal. Porque só a ideia de ter uma doença que não tem cura já acabou comigo. E ela teve muita paciência, porque eu já cheguei no consultório dela, porque eu fui parar na emergência. Eu parei na emergência. É mesmo? Foi, que eu estava muito inchada, a gente estava numa reunião de trabalho, era próximo carnaval, eu trabalhava com shows, e a gente estava naquela
coisa de fazer a logística aí, meu rosto foi inchando, ficando vermelho. Fui parar na emergência, não sabia o que era. Aí tive a sorte da médica me encaminhar. Cheguei já no consultório da doutora, já assim, ó. Tenho rosácea, só que eu não mostrava o rosto. Eu tenho rosácea. Ela, deixa eu te ver. Eu falei, não, eu não conseguia. Eu quis me separar. Impacto, né? Que isso. Então foi botar um impacto. o filho. Meu filho vai morar com o pai, eu quero viver sozinha. Até que chegou um dia, eu fui diagnosticada na 3ª consulta porque eu não conseguia mostrar meu rosto para ela. Uhum. Aí teve um dia que ela me pegou e falou assim, eu sou médica, confia em mim. Vai dar tudo certo. Mas deixa eu entender, o que você sentia, Vanessa? Eu Você sentia vergonha? Eu sentia desespero. Eu não conseguia acreditar que eu ia conseguir controlar e que eu ia ficar deformada. Fora isso, eu não poderia condenar o meu marido e nem o meu filho a viver com uma doente, uma vida inteira, sabe assim? Porque eu já era uma doente. Eu não conseguia ver o controle, não conseguia enxergar, porque ardia tanto, doía tanto, não só no rosto como na minha alma, sabe? Que eu falei, eu quero viver sozinha a vida inteira. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vanessa, se você conseguia, assim, porque eu acho que tem uma diferença muito grande de paciente para paciente na maneira como ele consegue evitar fatores gatilhos. Assim. Então, você percebeu depois explicado que você tinha uma piora com o sol. Você conseguia evitar ir no sol ou não? Como é que você... Eu me isolei. É mesmo? Total, tanto para comida quanto para sol, para tudo, para pessoas, tudo. Para mim tudo era gatilho, né? Quando você fala assim, ó, não pode bebida alcoólica, não vou na bebida alcoólica. Não pode pimenta, não vou na bebida... Não queria nem saber se era ou não, mas para mim era, tudo era. Então eu comecei a evitar. O Rio de Janeiro é muito calor, né? E era verão, então eu não queria sair de casa, só queria ficar dentro de casa. Até que, depois que eu ouvi da dermata, a doutora Ana Carolina, na época, que me cuidava de mim, falou, confia em mim, que vai dar tudo certo. Eu falei, eu vou confiar. E pronto. Vambora. E pronto, assim, tudo clareou. Aí já não quis mais me separar. Isso aí, eu já não queria meu filho longe de mim. Entendeu? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a reparar no que eu comia, o que eu não podia, sabe? Ver os produtos. Foi muito difícil achar os produtos. Né? Qual é o... É verdade. O que eu ia usar, porque tudo dava reação. Emocional abalado. Sem dúvida. Cada pessoa tem uma máquina diferente que eu acho que responde de maneira diferente. É fundamental. Conhece-te a ti mesma. Né? Pois é. Quando a gente começa a conhecer a nossa rosácea e confia no dermatologista, tudo fica fácil. Fica mais fácil, né? E aí, eu tô aqui hoje. Foi difícil. Não, é isso aí. Mas você está bem, né? Estou vendo que hoje você está já bem controlada. Tô conhecendo, fica mais fácil, né? Doutor, a gente nasce com rosácea? Não. Existem casos de rosácea em crianças. Então, até agora, há pouco tempo atrás, eu tive um caso no consultório de uma criança, acho que 8 ou 9 anos, mas é muito pouco comum. Do ponto de vista estatístico, a rosácea é mais comum em mulheres, não é uma proporção tão diferente igual a gente imaginava. Então a gente pode pensar, vamos pôr 2 para 1, assim, 2 mulheres para um homem, mas é até um pouco menos do que isso, é 1 ponto alguma coisa para 1. Mas é mais comum em mulheres, especialmente após os 30, 40 anos. E existe uma incidência maior em pessoas de pele clara por uma questão de diagnóstico, eu imagino, né, que o eritema, a vermelhidão, ela é mais facilmente percebida em pessoas de pele clara, mas não quer dizer que a pessoa de pele morena também não tenha, e de fato tem, a gente tem vários pacientes com pele morena, mas respondendo diretamente a sua questão, não nasce com rosácea, apesar de ter casos em que aparece precocemente. Eu tenho perguntas de rosadinhos de pele morena que diz que o diagnóstico é mais difícil. Exatamente. É mais difícil? Olha, eu vou te falar que talvez o caso mais desafiador que eu tenha tido como rosácea foi uma paciente que eu tinha na época da faculdade, tem uns 10 anos. Ela tinha uma condição que é chamada síndrome de Morbihan. A síndrome de Morbihan, ela é uma rosácea grave, porque ela foi diagnosticada pela primeira vez numa região chamada Morbihan, então
denominou-se dessa maneira. Mas é uma rosácea que começa a ter uma retenção hídrica, aí você começa a ficar com um edema muito grande na face, e essa paciente ela tinha um edema tão grande que a pálpebra dela quase não abria, dos dois olhos. E essa dificuldade diagnóstica, pelo fato dela ter uma pele morena, fez com que ela postergasse o tratamento, não ela, né, mas por não ter sido feito o diagnóstico, a tal ponto que ela ficou com essa deformação. E para a gente conseguir controlar o caso dela, Vanessa, eu tive que ser taxativo no sentido, olha, é isso, nós vamos chegar, mas você tem um quadro tão grande de inflamação que a minha expectativa vai ser de 6 meses a 1 ano. E, de fato, tem foto delas no início e quase 1 ano depois, a melhora foi absurda. Mas é exatamente o que a gente começou, ou seja, a dificuldade diagnóstica numa pessoa de pele morena fez com que ela retardasse o tratamento e sofresse por um período muito longo até que ela conseguiu ter uma resposta satisfatória. Então tem muito a ver, né? E uma dúvida, assim, a gente não nasce com rosácea. Não. Né? Mas como é que dizer, cadê? Por que eu fui ter rosácea com 40 anos? Uhum. Essa questão também é uma questão. Um dos grandes desafios da rosácea, e que a gente fala sempre que ela é uma doença inflamatória e crônica, é porque ela consiste numa associação de uma série de receptores que você tem quando você herda dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, associados a comportamentos ambientais que a gente adota ou não ao longo da vida. Então, deixa eu exemplificar isso. Assim, fulano tem uma tendência genética a ter rosácea, se ele beber, ou se ele se expuser ao sol. Se ele, por acaso, tiver esses 2 hábitos, mesmo que eu medicamentosamente consiga obter uma resposta, se ele não interromper o desencadeamento, a resposta inflamatória ocasionada por esses hábitos, ele vai ter uma recidiva. E aí você pensa o seguinte, Vanessa, um dos problemas da rosácea é o estresse. No mundo em que a gente vive, eu diria que é raríssimo você conseguir encontrar uma pessoa que vive sem estresse. Sim. E aí você começa a pensar, você fala, gente, é muito pouco provável que essa pessoa melhore e passe a vida inteira sem ter nenhuma recidiva por causa disso. Porque tem uma questão ambiental inserida que muitas vezes está fora do seu controle ou você não quer abrir mão. Então, nós estamos fazendo nesse momento um estudo, que é um estudo multicêntrico. Tem pessoas do Rio Grande do Sul, que é o Renan Bonamigo, né? Tem pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem mais de um em São Paulo, tem do Norte, do Nordeste, que a gente importa muitos dados, né, do exterior. A gente está tentando ver as associações alimentares e as associações com comorbidades na nossa população. Mas por que eu estou falando desse estudo? Para dar um link agora com essa sua resposta. Frequentemente você pergunta para a pessoa o seguinte, você fala, fulano, porque existe um questionário chamado DLQI, que é Dermatology Life Quality, qualidade de vida ligada à dermatologia, ou seja, um problema cutâneo desencadeando uma piora na qualidade de vida, que tem uma série de perguntas. Então, qual é a intensidade que a rosácea te impacta? De 0 a 4. A 4. Você deixa de frequentar lugares que você gostaria pelo seu problema? De 0 a 4. Deixo, 4. Enfim, você vê às vezes a pessoa dando respostas, uma atrás da outra, dizendo que aquilo impacta profundamente a qualidade de vida dela. Aí, nas últimas questões, você pergunta assim, você estaria disposto a abrir mão da bebida? Aí a pessoa... De 0 a 4, 0. Entendeu? É uma dicotomia, né? Assim, você está realmente comprometido? Então é difícil essa equação. Assim. Tem pessoas, igual você, né, que tem uma disciplina grande, que consegue, e tem pessoas ou que não querem ou que não conseguem. Uhum. E assume o risco, né? Assume o risco, né? É. Não, tem vezes assim, eu não posso mortadela.
Mas é difícil, não, amor? Aí é aquele cheiro. Nossa senhora. Aí às vezes assim, vou pro risco. Aham, Apesar que eu não tô comendo há muito tempo, mas assim, vou aham, pro risco. Às vezes eu encaro. Mas eu sei aham. que se eu comer, eu entro em crise. Gente, é difícil. Vanessa, mas olha, eu cá, pra mim também, eu tenho que a vida, ela não pode ser regida só por 100%. coisas, né? Então, assim, de vez em quando. Bom, cada um sabe de si, né? É, né? Se tiver muito controlada, Ah, até vai. Mas se tiver com alguma coisa assim, eu não me atrevo, não. Tenho medo. é. Prefiro ficar O sem. grau de desconforto, né? É. Porque não fica bem mesmo. E assim, Não. apesar de eu lidar muito bem com a rosácea, é impossível você não impactar um pouquinho o olhar da pessoa quando você está na É, rua. Eu sempre costumo dizer, gente, esse é o momento da gente dizer o que é rosácea para as pessoas, né? Porque as pessoas não sabem. Muita gente não sabe, sem dúvida. né? É isso mesmo. Eu acho que é o momento. É o momento. A gente tem uma série de manifestações da rosácea, né? Por exemplo, as pápulas e pústulas, que são vistas em inúmeras condições. A mais comum é a acne, mas a gente tem foliculite por gram-negativo, foliculite por pitirosporum. Você tem uma condição chamada demodicose, que ela também se superpõe muito com a rosácea, dermatite perioral. Então, são todas condições que manifestam-se com pápulas e pústulas. Dermatite seborreica, para quem não sabe, é a caspa. E a caspa, ela, claro, está no couro cabeludo, mas ela tem manifestações na região das sobrancelhas, na região central da face, com vermelhidão e descamação, que também se superpõe muito à questão da rosácea. A blefarite é um problema também, porque a blefarite é a manifestação ocular. E o que a gente percebe, Vanessa, tem um comentário aqui, um desabafo, que é extremamente comum eu ver pacientes com rosácea com condição ocular que acompanham com oftalmologistas há anos e que nunca foram diagnosticados como rosácea e tratados como rosácea. Então eles tratam como uma blefarite inespecífica, sempre de uma maneira, vamos dizer, sempre exagero, né, gente? É claro que você tem oftalmologistas que são familiarizados com a condição e tal, mas é muito frequente você ver uma pessoa que não consegue fazer essa associação entre as condições, as manifestações cutâneas e a manifestação ocular. Então, mais uma vez, também essa questão da superposição diagnóstica, né, por parte dos oftalmologistas, no caso, também. Então, é uma condição que, aparentemente, ela pode ter uma incidência, uma prevalência, né, muito maior do que aquela que a gente imagina, por uma carência diagnóstica mesmo, né? Por uma ausência de suspeição por parte do médico e por parte do paciente também, né? E você costuma, assim, encaminhar os seus pacientes para o oftalmo? Sim, assim, olha, tem algumas questões, eu digo, como eu acabei estudando muito o tema e as manifestações oftalmológicas eu também estudei, quando é uma manifestação discreta, suave, eu acho que eu consigo orientar a pessoa de uma maneira bem assertiva, bem científica. Mas quando eu percebo que tem um comprometimento um pouco mais intenso, aí eu encaminho, porque eu acho que também não cabe a mim assumir aquele tratamento, né? E as pessoas, seus pacientes sabem, chega lá, sabem o que é rosácea ocular, o que pode acontecer se não tratar? Não, Vanessa, não. Aliás, até entra essa mudança de paradigma, né, que eu fui introjetando em mim pela questão de trabalhar muito com a condição, fez com que, quando entra um paciente hoje no meu consultório, cria-se uma constelação de 6 diferentes manifestações. Então, eu tenho as que nós já citamos, não vou voltar a citar elas aqui, mas eu vou tentar entender, dentro daquela constelação de sintomas, qual é a combinação que aquela pessoa tem e, consequentemente, quais seriam as melhores opções terapêuticas voltadas para aquela pessoa, para aquelas manifestações. Então, muitas vezes eu combino diferentes instrumentos para abordar uma pápula e pústula e, simultaneamente, um eritema centrofacial persistente, né, com uma sinergia, que muitas vezes, quando você atua em uma manifestação e em outra, no mesmo tempo, simultaneamente, há uma melhora sinérgica, em vez de melhorar só uma ou outra.
E vamos falar um pouquinho de tratamentos? Quais são as opções ideais para tratar a rosácea? Quais são aqueles tratamentos que você fala assim, esse tratamento aqui eu gosto? Primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito claro para todas as pessoas é que o skincare na rosácea assume dimensões terapêuticas. Então, se a pessoa tem rosácea, ela tem que ter um skincare que seja adequado à pele dela. Então, um produto de limpeza que seja adequado, que não seja muito agressivo, que não seja, ao mesmo tempo, muito oleoso, que não deixe a pele dela num desconforto. Tem vários no mercado hoje, a gente não vai citar nomes. Uma hidratação que também seja adequada. A gente sabe que a gente mora num país que tem desde climas extremamente quentes e úmidos até, nesse momento, nós estamos agora falando aqui no inverno no Brasil. Então, se você chegar no Rio Grande do Sul, você vai ter temperaturas super baixas e, ao mesmo tempo, se você for, sei lá, para Manaus, você vai ter temperaturas quentíssimas, extremamente úmidas. Então, você vai tentar adequar o seu perfil de paciente para o seu local, mas você vai tentar usar uma hidratação que vai variar. Às vezes eu vou tentar usar uma mais intensa num local mais seco e frio e uma mais suave num local como eu acabei de citar, de Manaus, que você provavelmente não vai precisar de um produto tão intenso. Mas essa hidratação ela é relevante, que ela aumenta até a tolerância aos produtos que a gente utiliza no tratamento. A fotoproteção, né, ela é um fator não só terapêutico, como preventivo a longo prazo. Então, a gente vive num mundo hoje que é regido pelas mídias sociais. Então, se você não orientar o seu paciente em relação ao skincare, você vai ter tiktokers coreanas te dando 11 ou 12 passos diferentes no skincare e que provavelmente vão fazer com que o seu tratamento não seja um sucesso. Então é fundamental esse skincare. E aí, dependendo das diferentes manifestações, você vai tentar escolher as diferentes possibilidades terapêuticas. Então, eu tenho uma pessoa que tem flushing, quais são as opções? Tal, tal, tal. Eu tenho uma pessoa que tem eritemacento facial persistente, tal, tal, tal. E assim por diante. Depois, se você quiser, a gente pode mencionar especificamente, nominalmente, cada uma delas, mas eu não sei se faz sentido, né? Fica à vontade. Porque a gente percebe também que assim, grande parte das opções terapêuticas, eu tendo a começar por aquelas que têm mais estudos robustos que saibam de fato qual é o caminho que eu vou seguir. Porque hoje, se você entrar no Google ou no PubMed, que é um centro de referência de estudos médicos, você vai ver uma série de opções terapêuticas para rosácea que são menos robustas, que são mais estudo de caso, ou uma pessoa só que melhorou. Então, é claro, assim, como eu mexo muito com isso, trabalho muito com isso, eu tenho que estar ciente dessas opções por casos eventuais, mas para uma pessoa que fez uma falha terapêutica, eu vou tentar uma medicação que não é a minha primeira linha. Mas eu tendo a utilizar os de primeira linha com mais estudos para basear uma resposta que seja mais provável de acontecer. Você é a favor de tratamentos orais? Claro, não, assim, então vamos lá. Se a gente for pensar em tratamentos orais, os tratamentos orais na rosácea, eles são mais indicados na rosácea com pápulas e pústulas, que a gente utiliza especialmente um grupo de antibióticos que são as ciclinas, né? Você tem várias no mercado, doxiciclina, limeciclina, minoxiclina e por aí vai. Você tem a isotretinoína, né, que é um tratamento também utilizado especialmente em casos que são mais difíceis, mas a rosácea ela tem algumas características para o uso da isotretinoína que são extremamente peculiares, então é diferente. A expectativa de resposta de isotretinoína na rosácea é uma expectativa diferente de resposta de um paciente com acne. Então, se eu tenho um paciente com acne que eu vou utilizar a isotretinoína, eu consigo uma chance de cura que supera 90% muitas vezes. Então, é uma grande chance de ter uma melhora consistente, duradoura e definitiva. Na rosácea, não. A gente acabou de falar uma série de colocações mostrando que ela é uma doença crônica. E você está lidando com um paciente que tem uma pele mais sensível, e a própria isotretinoína promove uma série de sensibilidades na pele. Então, você tem que ter uma maneira de abordar com uma
expectativa diferente e com um tempo de tratamento diferente. Mas você tem outras opções terapêuticas orais também. Então, por exemplo, a gente falou da questão do eritema centrofacial, seja o flushing, seja o eritema facial persistente. Uma das opções é o uso dos beta-bloqueadores, que a gente pode lançar a mão também. No rinofima, o rinofima, ou os fimas em geral, a gente divide essa manifestação, Vanessa, em duas categorias. Os fimas inflamados e os fimas não inflamados. Vamos explicar, porque a pessoa entra dentro de um Google e pesquisa rosácea, aí vai aparecer aquele senhor velho com um nariz parecendo maior que o do Pinóquio, cheio de protuberâncias, e a pessoa, nossa, eu vou ficar desse jeito, até deprimido, né? Sim. No FIMA, ele começa só com pápulas e pústulas na região nasal, e aquilo ali vai promovendo um processo inflamatório no nariz que faz com que ocorra o que a gente chama de hiperplasia sebácea, então ocorre um aumento das glândulas sebáceas na região nasal e, simultaneamente, uma fibrose, uma hiperplasia de fibroblastos, faz com que fique duro, então fica aquelas protuberâncias. Num primeiro momento, ele está inflamado, num segundo momento, ele está já sem inflamação, só esse aumento de partes moles. Então, quando eu tenho um processo inflamatório no rinofima, há uma indicação de um tratamento oral também. Se eu já tenho um rinofima já numa fase mais avançada, eu não preciso mais tratar a questão da inflamação, eu tenho que fazer um tratamento estético para remover aquele excesso de tecido, melhorar a aparência, né? Mas aí já não tem mais essa indicação. Algumas pessoas poderiam perguntar da ivermectina oral, né? Porque essa seria uma possibilidade de tratamento oral. O problema é que a gente imagina, Vanessa, que o ácaro, o Demodex, que é um dos fatores causadores da rosácea, que tem uma relação com a rosácea de pápulas e pústulas, ele habita o seu travesseiro, ele habita o seu cobertor, ele habita o seu colchão. Então, se eu te der uma ivermectina oral, ela vai ter um efeito muito temporário, ela vai ter um efeito ali de um dia, 2. Eu vou te dar todo dia, por 6 meses, continuamente, ou por um ano. Então, quer dizer, não faz sentido, né? Pode até causar dependência? Mas poderia, provavelmente, com uso de longo prazo, acho que nem existem estudos, né, de falar de segurança. Porque tudo bem, a gente teve ivermectina, até durante o Covid, né, as pessoas usaram para outras finalidades. Não interessa se com ou sem comprovação, mas o fato é que não tem estudos de longo prazo afirmando segurança e manutenção de resposta, né? Sim. Porque às vezes o ácaro pode até, se você usar tanto tempo assim, se tornar resistente, não sei. Mas faz mais sentido o tópico por causa disso, né? Então, o tópico, assim, a princípio... Para a rosácea oral, eu acho que a ivermectina não seria uma boa indicação. A menos que você queira falar assim, olha, eu vou fazer uma dose única oral para começar meu tratamento, visto que eu posso ter um impacto maior nessa população e depois eu mantenho. Ok, faz sentido, não acho que seja uma coisa descabida, não. Pode ser, mas a longo prazo, não. Não. Agora a gente vai para o quadro Cravo e a Rosa, tá? Tá bom. Vou botar aqui... na imagem, e aí você vai me dizer se é cravo ou se é rosa. O cravo é se você não concorda, rosa se você concorda, indica, tá? Okay. Então vamos lá, bora, gente. Ácidos para rosácea. Vamos começar com rosácea, ácido para rosácea. Cravo. Cravo. Por quê? A pele da rosácea é uma pele extremamente sensível, né? Então, se eu utilizar um ácido, há grandes chances de você ter uma piora do quadro e a pessoa não tolerar. Então, isso é um problema, Vanessa, porque as mulheres querem tratar. Eu já ia entrar nisso. Né? Então, você tem que ter um produto que seja bom nessa função, mas que seja tolerável. Agora, é claro, também, nós estamos falando grosso modo, assim, se você tem uma paciente que já está em acompanhamento há muito tempo, você vê que ela já está estável há muito tempo sem ter, por que não se tentar
ok. Porque eu posso chegar no seu consultório, doutor Luiz, olha, eu tô com a minha rosácea, assim, não tá tanto controlada, mas eu quero muito usar um ácido. Não é? Tem muito de... Porque, né, alguém falou, fulana falou. Então, e aí, como é que você lidar com isso? Como é que você convence? Não, eu tento explicar, né, que existe essa possibilidade de piora, mas existem substâncias hoje, Vanessa, que são muito boas. Você tem uma vitamina C, que é muito bem tolerada. Não deixa de ser um ácido ascórbico, né? Sim, mas é muito bem tolerada. Você tem o ácido hialurônico, que é uma substância também extremamente bem tolerada. Quando eu me refiro a ácidos, eu acho que eu me refiro mais a uma categoria, por exemplo, um ácido retinóico ou um ácido glicólico, que são substâncias também consagradas no tratamento do fotoenvelhecimento, da pele, mas que tem uma dificuldade maior de tolerância por parte de pacientes com rosácea. Então, eu não sei, é porque eu acho que eu já tive tantas situações que eu tentei introduzir que me frustrei, que hoje eu sou um pouco mais cauteloso. Você se frustra, você vai lá, faz o tratamento, aí não deu certo. Como é que você faz? Você tem que ter empatia, né? Assim, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Lugar, né? E aí, se você tem esse tipo de empatia, você se frustra, né? E é um desafio, né? Eu costumo falar até com os residentes que das coisas que eu mais gosto é quando chega uma pessoa no seu consultório, que é uma condição que você sabe que você vai tratar com 15 dias e você vai resolver, não vai voltar nunca mais, né? Aquilo para você é uma sensação de satisfação tremenda, né? E das coisas mais difíceis é quando chega o inverso, né? Ou seja, uma condição que você sabe que é dificílima de abordar e que aquilo ali eventualmente a pessoa vai se frustrar, e aquilo é muito ruim, que você frustra junto, né? Sim, eu imagino. Eu imagino. É uma luta, né, doutor? É uma luta. Vamos pro próximo. Nós já falamos, mas só pra gente dar uma repetida por conta do quadro. É o quê? Rosa ou cravo? É rosa, né? Rosa. Agora, a tópica, com certeza, isso foi uma revolução, né? A ivermectina, ela determinou uma mudança, né, de padrão de tratamento na rosácea. Hoje a gente consegue nas manifestações de pápulas e pústulas, né, gente? E um pouco também na rosácea ocular, eu diria. Mas não nas outras manifestações. Mas ela foi, de fato, uma pedra angular. Ela mudou a proposta de tratamento. E na maioria absoluta dos casos, a gente consegue respostas que são melhores. Aliás, um comentário, né? A gente participou dos estudos iniciais, e eu lembro quando foi lançado nos Estados Unidos, e em virtude de burocracias governamentais, essa medicação demorou 4 anos, né? A gente vendo as coisas acontecerem no exterior, com aprovação na Europa, com aprovação no FDA, com aprovação na Argentina, com aprovação na Colômbia, com aprovação no mundo inteiro, e a gente querendo tratar as pessoas aqui, então, mais para tentar desabafar. Posso te contar um caso de uma rosadinha? Bom, né? Essa rosadinha, ela tem 15 anos hoje, mas ela tem rosácea desde os 9. Eu não converso com ela, não, converso com a mãe. E ela já é minha seguidora, já tem bastante tempo, então eu já acompanho a vida dela. Você acredita que até Botox ela chegou a fazer? Com 9 anos. Não, acho que ela já tinha uns 12. Ela fez de tudo para tentar controlar e não controlava. Aí, o que ela passou a fazer? Aliás, ela não, um dermatologista, ivermectina tópica. E conseguiu uma? Total. Tá vendo? Total, pronto. Hoje, ela está com 15 anos, tem uma outra vida. Vanessa, por isso até quando a gente faz esse tipo de divulgação, eu fico com a esperança de que alguém responsável pelos trâmites, né, burocráticos escute, né, e tenha uma sensibilidade, né? Sim, eu sei que tem as dificuldades, mas... Seria muito bom, né? Próximo. Produção, próximo. Estresse. Total, né? Cravo total, né? Agora é difícil, né, Vanessa? Pra tudo, né? Pra tudo. Nossa, eu vou te falar, assim, o mundo que a gente vive hoje... Claro, tem pessoas que são mais estressadas, pessoas que são menos estressadas, mas, grosso modo, eu acho que se você vive no Brasil nos dias atuais, as chances de você não ter nenhum tipo de estresse
ou você devia ser laureado com o prêmio Nobel, assim, da paz. Né? Tipo... Zen. Zen. Né? Eu costumo dizer lá no Insta o seguinte, a gente tem 2 tipos de estresse. Não sei se você concorda comigo, tá? É bom até te falar isso, eu quero saber a sua opinião. Nós temos 2 tipos de estresse. Nós que temos rosácea, tá? Um da vida. O estresse da vida. Do dia a dia. Do dia a dia. E o outro que vem da rosácea. Total. É aquele momento que você não tá bem, um momento que tu olha no espelho, fica frustrado, não melhorou nada, porque rosácea é uma doença que não é rápida da gente controlar, né? Então, esse estresse, pela minha experiência, esse estresse vindo da rosácea piora muito mais a rosácea do que o estresse vindo do dia a dia. Eu já reparei isso, entendeu? Não, tudo a ver. Eu acho que você a sua colocação... concorda? Totalmente. Eu acho que você fez uma perfeita colocação. Acaba que vira um círculo vicioso, né, também, que você olha e você fica mais estressado ainda, que você fala, gente, já não bastava aquele problema que eu estou vivendo, agora vai ter isso aqui também piorando, né? E um acaba alimentando o outro, né? E isso vira um ciclo e vai sempre piorando. Eu sempre falo, gente, evita o espelho. Eu acho que o espelho, tipo, quando a gente estiver aqui no espelho, é tipo para falar assim, a rosácea não me controla. Quem controla a rosácea sou eu. Porque a gente chega ali, aí tá fazendo tudo direitinho, nada melhora. Acho que aquilo ali piora. Autoestima é tudo também, né? Não é? Acho que por aí. Então, fomos no quadro O Cravo e a Rosa. Isso. Uma curiosidade, não só minha, tá? Como muitos rosadinhos. O Botox. Nós hoje sabemos que o Botox pode ser um aliado. Você concorda com isso? O Botox pode ser? Sim. Eu tenho pacientes que já fizeram. A indicação do Botox é uma indicação para vermelhidão na face. Ele é utilizado em microdoses, então é o mesmo produto que a gente utiliza para tratamento das rugas, né, dinâmicas, dos pés de galinha, da ruga da glabela, da braveza, das linhas frontais, só que numa diluição um pouco maior, aplicado mais superficial, nessa região do eritema. E oferece uma resposta muito interessante, sim. Eu já tive pessoas que tiveram dificuldades com outros tratamentos nessa situação e que, quando a gente utilizou, ficaram muito satisfeitas. Eu agora não vivo sem. Você faz também? Faço. Olha. Faço. Eu costumo dizer, gente, faz Botox. Botox é vida. Se não der certo com a rosácea, tudo bem. Vai prevenir bastante. Melhora a autoestima, diminui o estresse. Não, e assim, parece uma coisa que coloca aqui, a gente sai do consultório já como? Feliz, né? É isso mesmo, Vanessa. Muito bom, é vida. Além do Botox, vamos falar um pouquinho dos injetáveis, porque hoje... muita gente quer fazer, né? A gente queria saber se a gente pode fazer e se existe, além do Botox, mais algum injetável que, assim, pode ser um aliado para a rosácea. Tá. Grosso modo, a gente poderia pensar nos bioestimuladores de colágeno, que seria o ácido polilático, comercialmente conhecido como Sculptra, e a hidroxiapatita de cálcio, comercialmente conhecida como Radiesse. Vanessa, eu tenho pacientes que fizeram essas duas condições. Eu, pessoalmente, isso não é uma regra, não. Tá? Eu estou falando uma condição do Luiz. Quando chega uma pessoa que nunca teve um diagnóstico de rosácea, que está com um quadro agudo, que está com um desconforto muito grande, eu prefiro controlar a condição da rosácea primeiro, atingir uma melhora e aí sim fazer o injetável. Mas não é uma contraindicação. Assim, eu não posso fazer? Não pode fazer, mas vamos primeiro controlar a inflamação e depois fazer o injetável? Tudo no seu tempo, no seu tempo, mas absolutamente melhora a sua autoestima. Eu acho que é uma indicação muito boa. E tem o laser também, né? Porque o laser é uma via que pode ajudar a rosácea e a pele. Então, a luz pulsada, né, alguns lasers fracionados. Então, aí é melhor ainda, né, que você trata o envelhecimento e melhora a rosácea simultaneamente. Até na questão da rosácea ocular, Vanessa, tem alguns estudos, né, no estudo da Academia Americana de Dermatologia, no consenso de tratamento que foi divulgado em 2021, um dos estudos que eles colocam é que quando você faz uma luz pulsada para tratamento do eritema na face,
através da melhora difusa, melhora a rosácea ocular. Então, quer dizer, você melhora além daquela parte que você fez a luz pulsada no rosto, entendeu? Mas agora tem a luz pulsada para os olhos, né? Sim, mas independente, mesmo se você não fizesse, né? Não, mas entendi o que você quis dizer. Né? Porque agora a gente está contando também com a tecnologia ao nosso favor, né, doutor? Acho que a gente pode fazer manutenções, assim, vamos dizer, como é que a gente colocaria a tecnologia na... nós estamos até... Um dos gaps que existe ainda na questão do acompanhamento da rosácea é esse gap que você acabou de falar, manutenção. Então, a gente está fazendo um estudo que a gente vai publicar agora também, tentando fazer uma proposta de manutenção de longo prazo. Então, a pessoa melhorou. O que eu devo fazer agora que eu estou bem para não ter uma recidiva? Quanto tempo eu vou usar, seja de um produto tópico, seja de uma luz pulsada, seja de um produto oral? Como é que eu vou fazer esse tratamento? Então, na questão do laser, na questão da luz pulsada, a gente propõe que eu melhorei meu eritema centrofacial persistente. Uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, eu faço uma nova sessão para manter. Entendi. Então, é sempre bom a gente ter uma manutenção, né? Porque controlar é uma luta. Não é? Para não começar do zero, né, Vanessa? Por favor, né, doutor? Por favor. Agora nós temos o quadro do Pergunta dos Rosadinhos. Vambora. Tá lá nos stories, no Instagram, eu fiz. Botei lá uma caixinha de perguntas e selecionamos 2 para lhe perguntar, tá? Tá bom. Vamos lá. Cadê elas? Eita! Vai aparecer. Tá bom. Sinto que meu nariz está com aspecto mais grosso. Confesso que estou desesperada. Explica o que é rosácea fimatosa. A gente já até falou um pouquinho, né, doutor? Mas vamos responder a Clara? Vamos responder a Clara. A rosácea fimatosa é uma manifestação extremamente mais comum em homens do que em mulheres, tá, Clara? Então, do ponto de vista prático, eu te diria que é raríssimo a gente ver fimas em mulheres. Mas o que é o fima? O fima ele é um espessamento da pele que é mais frequente no nariz, mas que pode acontecer em qualquer outra parte do rosto, e que se passa em função do processo inflamatório que está naquela região. Especialmente no nariz, ele vai promover um aumento das glândulas sebáceas, que é uma hiperplasia sebácea, e um aumento na produção de fibrose. Então você vê que fica com aquele aspecto endurecido, meio em casca de laranja, se você olhar de perto, em virtude dessa hiperplasia glandular e proliferação de fibroblastos desencadeado pelo processo inflamatório. Mas olha, preocupa não, porque mulher é raríssimo. Não, e tem solução, né? Tem, claro, mesmo que dá, né? Não, tem. Não precisa ficar desesperado, né? Não, tem solução. Tudo tem solução. Próxima. Vi que a rosácea pode ser hereditária. Minha mãe tem, eu e meus irmãos vamos ter também? É regra? Não necessariamente, né? Que é aquela questão ambiental versus a questão genética. Então, o fato da sua mãe ter faz com que você tenha maior chance de ter. Sim, isso é um fato. Mas nem sempre você vai ter os mesmos hábitos que a sua mãe e muitas vezes você vai ter herdado também do seu pai uma outra carga genética que vai ser distinta. Então, aumenta a chance, mas não é uma sentença que você vai ter. Definitivamente não. Tá vendo, Luciana? Calma. É isso aí. Doutor Luiz Maurício, a gente já respondeu as perguntas dos rosadinhos. Agora eu quero saber o que te deixa rosadinho. O rosadinho não é de rosácea, não. É aquele momento que te deixa tenso, te deixa rosadinho, feliz, com vergonha, enfim. O que te deixa rosadinho? Assim, especialmente rosadinho, eu acho que quando uma pessoa me cumprimenta, e como assim, eu dei aula há muitos anos, né, e são muitos alunos, aí de repente a pessoa... Tudo bem, Luiz, eu não reconheço a pessoa. E a pessoa fala seu nome, né? E você tentar ver se você consegue uma deixa para falar, gente, de onde que eu conheço essa pessoa? E aí você fica, eu acho que nessa situação, viu, Vanessa, é uma das coisas que me deixa mais de saia justa
que eu posso lembrar assim de supetão. Mas você fala, você sabe, porque isso acontece comigo. Ai, mas aí eu começo a falar, e, enfim. Eu tento, mas tem umas pessoas que são mais insistentes. E aí Eu vou te contar uma história Boa. que eu lembrei. Eu trabalhei com artistas, enfim. Então, eu encontrei um artista no aeroporto. Estava viajando, encontrei um vindo. Nossa, ele veio... Oi, tudo bem? Me abraçou. Que saudade. Quanto tempo que eu não te vejo. Eu aqui, ó. Poxa, você não vai mais no show. Eu nunca tinha ido no show dele. Ai, nossa, era justo. Então ele achou que era uma pessoa. Aí eu comecei, eu falei assim, ou eu desminto ou eu entro na onda dele. Aí eu, pois é, muito problema que eu tô passando. Mas eu prometo que eu vou. Tá? Ele, tá bom, abraçou, foi embora. Aí eu pensei, mas você conhece? Eu falei, não conheço, assim, eu conheço por televisão. Não sei. Mas eu achei que ele ficou tão feliz de ter me visto não se mentiu, que eu né, não tive coragem. Não tive coragem. Terrível. Aí acaba que a gente fica mesmo rosadinho. Doutor Luiz Maurício, acabou. Uma pena. Mas eu quero muito agradecer o seu apoio. Desde sempre. Desde tanto no Instagram como aqui. Obrigada pelo seu carinho. Para mim, é uma emoção grande, assim, de estar aqui com você. Vanessa, muito eu obrigada. te agradeço. Realmente, eu acho que você tem um papel assim, fundamental de divulgar isso, a gente conseguir beneficiar a vida de inúmeras pessoas. Eu tenho certeza disso. Eu acho que você conseguiu fazer isso de uma maneira como ninguém conseguiu até agora. Obrigado a você por me dar a oportunidade de participar aqui também com vocês. Ai, não faz isso. Muito obrigada, tá, doutor? Obrigado. E chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou, deixa seu feedback aqui nos comentários. Se você ainda não assistiu o episódio anterior, gente, corre porque está fantástico. Aproveita, deixa também o feedback lá, porque nós estamos de olho em tudo. Quero lembrar que também estamos nas principais plataformas de áudio, tá? No TikTok, no Instagram e no Facebook também. Precisando de mim? Bora, rosadinhos, etc. e talk. Bora, rosadinhos, etc. e talk.